A paz, minhas amadas, meus amados, que Jesus te abençoe com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes aqui na terra, que Ele venha te encher do Espírito Santo, transbordar nas suas vidas, amém? E se você entrou nesse canal, não saia, porque Deus quer falar com você aqui e Ele tem uma palavra poderosa para você, amém? Então, que você esteja aqui para receber essa palavra no nome de Jesus, amém? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém? Então, assim, Deus é muito bom. E você que está entrando aí agora, já deixa seu nome no comentário para que nós possamos orar por você, orar pela sua família, pela pessoa que você quer que receba orações. E, meus amados e minhas amadas, deixa já seu joinha, seu like, compartilha com todos os seus amigos e amigas e peçam eles para compartilhar com seus amigos e suas amigas para que essa live venha ser distribuída para muitas pessoas, amém? Para que as pessoas possam ouvir essa palavra e ter uma vida transformada, amém? Na presença do Senhor, porque Deus transforma vidas, Deus abençoa vidas, Deus multiplica as bênçãos na vida das pessoas. E a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e ouvir. Deus ainda repete, ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aqui, meus amados, você tem a palavra de Deus, amém? Porque essa live aqui é uma live de oração, de palavra, e aqui você tem a oração e a palavra de Deus, amém? Então não deixe de estar nessa live às 7h07 da manhã, porque Deus quer falar com você aqui e Ele quer que você tenha uma vida vitoriosa, amém? Porque aqui você vai ter uma vida vitoriosa. E como nós vamos aprender com Deus, nós vamos chegar até a Deus, entendeu? De ter uma vida, um futuro, amém? Com Deus. Nós queremos ter um futuro melhor com Deus, amém? Porque só Ele pode nos dar um futuro melhor. Só Ele pode nos dar a paz que excede todo entendimento. Só Ele pode transformar vidas, amém? Então, meus queridos, não deixe de dar seu like, de compartilhar com seus amigos, de entrar nos comentários e deixar o nome para oração. E todos os inscritos que entram nessa live todos os dias recebem orações, amém? Todos os dias você recebe orações. Então não deixe de entrar. Se você não tem ninguém que ore por você, aqui você tem uma pessoa que ora por você, amém? Não deixe de entrar nessa live, porque você vai receber orações, amém? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, queridos, o que nós vamos fazer? Você não deixe de divulgar isso, porque você estará sendo missionário da palavra de Deus. E Deus fala que não fica devendo nada a ninguém que trabalha para Ele, amém? Vamos orar agora, o Salmo 23? Vamos lá? O Senhor é meu pastor e nada pode me faltar. Ele me faz andar por pastos verdejantes, refrigera minha alma, leva-me para junto das águas de descanso, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa de delícias na presença dos meus adversários e unges minha cabeça com óleo. O meu cálice
transborda. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom, meus amados. Nós podemos estar no vale da sombra da morte, que Ele está conosco. Amém? E Ele nos senta numa mesa, no hebraico eu falo, numa mesa de delícias, na presença dos meus adversários, e unge minha cabeça com óleo. Amém? Além de te dar o alimento físico, Ele te dá o alimento espiritual, que é o óleo, a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém? Meus amados, hoje nós vamos falar de uma mulher que tinha tudo para fracassar. Tinha tudo para dar errado. Mas o nosso Deus transforma maldição em bênção. Amém? Ele é aquele que transforma maldição em bênção. E essa mulher vivia na cidade chamada Jericó. Amém? Ela se chamava Raabe. É uma mulher de programa. Amém? Vamos falar assim, porque tem muitas coisas que estão barrando as lives, não está deixando a live ser divulgada por causa de certas palavras que a gente fala. Não pode nem falar o que está escrito. Amém? Então, era uma mulher de programa. E ela... Só que ela era uma mulher empreendedora, mulher inteligente, sábia. Amém? Boa negociante. Era uma mulher que queria uma vida melhor. Amém? Mas infelizmente eu não sei qual era a condição daquela cidade, e mulher naquela época não podia trabalhar. Eu não sei o porquê que ela acabou parando nessa situação. Então assim, mas era uma mulher que Deus via o coração dela diferente das outras pessoas da cidade. Amém? Deus via um coração nela diferente. E Josué, quando manda os espias, 2 espias, para espiar Jericó, para ver como é que era a cidade, se era forte mesmo e tal. O que acontece? Naquela época não tinha hotéis, né, amados? Então eles não conheciam ninguém na cidade, eles foram para onde? Para a casa da Raabe. Porque na casa da Raabe podia entrar homens. E eles foram para lá. O que acontece? Eles ficaram na casa da Raabe e alguém foi lá e falou com o rei que os espias estavam na casa da Raabe espiando a terra. E Raabe vai e esconde esses espias, mas antes dela esconder, ela faz um acordo com eles. Olha, empresária. E a mulher sábia. Amém? Ela fala com eles, vou te esconder, não vou te denunciar. Mas quando vocês atacarem a cidade, vocês não vão fazer nada comigo e nem com a minha família. E os espias fazem um acordo com ela. Olha, você vai colocar uma corda vermelha, amém? Um cordão, que eles falam, uma corda vermelha na sua janela. E quando nós viermos, se a corda estiver lá, nós não vamos fazer nada com vocês. Amém? Só que a Raabe, ela dá toda a estratégia para os espias. Ela mostra todos os pontos fracos da cidade para os espias. E fala como estava o povo. Amém? Que o povo estava... A luzinha apagou aqui. Que o povo estava temeroso. Amém? Que a cidade estava toda desmaiada de medo. Então, deixa essa luz para lá. Então, o que acontece?
Raabe dá estratégia todinha para eles. Fala que o povo estava desmaiado de medo. Fala que o povo não conseguia nem fazer mais nada, porque estava morrendo de medo do povo de Israel. Realmente, Israel ia atacar aquela cidade. Amém? E qual que foi a estratégia de Deus? Já que eles estavam com medo, vão aumentar o medo. Amém? Vão aumentar o medo. E manda o povo rodear a cidade por 7 dias. E tocando as trombetas, porque tem gente que não suporta o som da trombeta. Porque a trombeta é instrumento de Deus, o chofar é o instrumento de Deus, amém? E aí daquele que toca nos instrumentos de Deus, nas coisas de Deus, pessoas que não é lista, ainda mais aqueles que fazem igual o Beltzazar, né? Que tocou nos instrumentos de Deus, zombou, profanou, né? Serviu a taça dele para prostitutas, amém? Então, o que acontece? O dedinho foi lá na parede e escreveu Tekel, Tekel, Mene, Passim, amém? E esse homem ficou desesperado. A Bíblia fala que o intestino dele desarranjou. Você sabe o que ele fez na roupa, né? Pois é. O joelhinho debatia um no outro. E assim, meus amados, aquele homem que era terrível. Quando ele viu as mãozinhas, o joelhinho dele batia um no outro. E a Bíblia fala que o intestino dele soltou. Amém? Então, as pessoas é assim, elas zombam de Deus igual aquela cidade. Ela deveria se zombar de Deus, deveria desfazer de Deus, porque Deus mandou cercar, sitiar aquela cidade por 7 dias e fala com o povo, fica calado, fala nada. Eu que vou trabalhar nesses 7 dias, sou eu. Você vai ficar calado, amém? E nesses 7 dias, o povo dava a volta e tocava as trombetas, amém? Mas todo mundo calado. Você sabe por que estava todo mundo calado? Para ninguém murmurar, para ninguém começar a reclamar, amém? Que o povo de Israel tinha mania, como nós temos mania de murmurar. Mas saiba, meus amados, que o nosso Deus é o Deus do impossível e te dá vitória sem você pelejar. É porque Ele que peleja por nós, amém? É Ele que luta por nós. E aquele homem, amém? Beltzazar, maligno, homem perverso, quando viu o dedo de Deus, a mão de Deus escrevendo na parede, aí ele desesperou. Mandou chamar quem? Daniel, porque ninguém conseguia decifrar aquelas palavras. E Raabe, Deus a usou para dar toda a estratégia para o povo de Israel. Quando ela falou isso, o que Josué, né, fez? Obedeceu a Deus. Muitas vezes Deus nos manda fazer algo e a gente não faz. Fica com medo. Mas aquele dia, Deus fala com Josué, você vai com os profetas, os levitas na frente e o povo atrás. E vão sitiar aquela cidade, vão dar uma volta naquela cidade toda durante 6 dias. E no 7º dia,
Vão ser 7 voltas. Amém? Essa era a estratégia de Deus, marcando aquele território. Amém? E para dar vitória, nós vamos ver como que Deus cumpre a palavra dele. Lá na frente, amém? Davi vai escrever um salmo. E é um salmo que nós oramos aqui todos os dias. E você vai ver como que a palavra de Deus se cumpre. Se cumpriu lá atrás. Amém? Se cumpriu lá atrás com a Raabe e a família dela. Então eles dão aquelas 6 voltas e o povo atemorizado. E Raabe lá, com a sua cordinha vermelha, amém? Pendurada. Porque ela, quando o rei chegou, procurando os espias, falando, eles não estão aqui. Ela tinha escondido eles, a Bíblia fala, no eirado de sua casa. Pra você ver, ela morava em cima da muralha, que era um lugar de gente pobre, que não tinha condições de construir dentro da cidade. Amém? Mas a casa dela tinha 2 andares. Amém? E ela não era só uma mulher de programa, ela costurava. Porque ela tinha muitos linhos na casa dela. Quer dizer, ela fazia roupas finas. Quem sabe ela era a costureira top da cidade. Todo mundo a procurava fazer roupa. Amém? Então, ela esconde eles no meio dos linhos, dos negócios dela lá. E quando o rei, ela fala com o rei assim, ó, corre, que eles foram embora. Talvez vocês ainda alcancem. Quer dizer, o rei foi atrás deles, mas eles estavam ainda na casa da Raabe. E Raabe desce eles no cesto. Amém? E eles escondem. E ela fala com eles, ó, se você sair do lugar, vocês vão ficar lá 3 dias escondidos. Se você sair antes do lugar e eles pegarem você, eu não tenho culpa de nada. E da mesma forma eles falaram com a Raabe, se não tiver o cordão aqui vermelho, que simboliza, sabe o quê, meus amados? O sangue de Jesus. Aquele cordão é o cordão que simbolizava o sangue de Jesus, porque foi através do sangue de Jesus que nós fomos libertos. Que Jesus pagou todos os nossos pecados, amém? E é o sangue de Jesus que nos protege, que nos livra do mal, amém? Então, estava simbolizando ali que a casa da Raabe, amém? Era o lugar de salvação, porque estariam todos salvos ali. E foi pelos pecados nossos que Jesus se entregou na cruz do Calvário. E aquela mulher de programa, todos da cidade deveriam condená-la, talvez até a própria família, porque a família dela morava na cidade. Não sei o porquê que ela não morava com os pais, mas ela tinha pais, tinha irmãos, irmãs, amém? E todos foram ficar na casa dela. A casa dela não era pequena, porque eles teriam que ficar lá durante 7 dias. Amém? Foi quando chegou o povo de Israel, o exército de Israel, para rodear aquela cidade. Então, no mínimo, eles ficaram 7 dias na casa da Raabe. E os espias falam com ela, olha, se alguém sair da porta para fora, nós não responsabilizamos mais.
Vai ficar todo mundo dentro da casa. Agora, meus amados, imagina a fé. É isso que eu quero chegar com vocês. No Salmo 91 fala assim: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. E no 7º dia, quando eles dão a volta 7 vezes naquela cidade, a Bíblia fala que Deus manda eles gritarem. E aquelas muralhas caem. Agora, olha o poder de Deus. Toda aquela muralha. Uma muralha que dava para passar 2 carros em cima. Amém? Toda aquela muralha caiu. O único lugar que ficou em pé foi aonde? A casa da Raabe. Agora você imagina o poder de Deus. Derrubar toda aquela muralha e deixar a parte onde estava a casa da Raabe em pé. Amém? Porque se ela tivesse caído, ia morrer todo mundo. Então, só a parte onde que a Raabe morava e ficou em pé. Para Deus cumprir a palavra dele e cumprir a palavra dos espias. Amém? Deus cumpriu a palavra dele, cumpriu a palavra dos espias que falaram que se ela ficasse e os parentes dentro de casa, elas seriam salvas. Amém? Todos seriam salvos. Então, meus amados e amadas, esse é o nosso Deus, que liberta o cativo, os prisioneiros, amém? De Satanás e seus. Então, Deus é assim. Ele faz o sobrenatural. Como que Deus fez para cair toda aquela muralha e não cair a casa da Raabe? Só o estrondo, meus amados. Aquela muralha caindo, onde passava 2 carros. Amém? Era para abalar as estruturas daquela casa. Mas como diz o nosso Deus, que Ele mantém todos os planetas no ar, sem coluna e sem alicerce. Aquelas pedras devem ter se unido uma a outra ali. E a casa dela ficou firme, porque ela estava firmada onde? Em Deus, na rocha, que é Deus. Amém? Ela estava firmada na rocha. Ela e a família. Talvez tinha gente ali que não era nem digno de ser salvo, mas por causa da Raabe, Deus salvou a todos. Amém? Porque Deus é assim. Muitas vezes tem alguém na sua família que nem merece a salvação de Deus, mas Deus salva por sua causa. Como Ele falou com Salomão: por causa do teu pai Davi, eu vou te deixar uma tribo. Porque era a promessa. Amém? Porque Deus falou que Jesus viria da descendência de Davi. Então, Deus deixou a tribo de Judá com Roboão. Então, meus amados, Deus cumpre palavras. Deus faz o sobrenatural. Amém? Ele é o Deus do impossível. Nada para Ele é impossível para Deus fazer. Deus não gosta de coisa fácil. Amém? E poderia ter mandado a Raabe sair daquela casa, a família dela, tirar eles todos de lá primeiro. Amém? Mas Deus gosta das coisas difíceis para fazer aquilo que a gente acha que não tem jeito mais.
que não vai ter mais solução, que nós já perdemos, é onde que Deus chega com a vitória. Amém? Igual eu falei ontem, do Daniel, foi jogado na cova. Se Daniel tivesse sido livre antes da cova, não seria o mesmo milagre. Amém? Não seria o mesmo milagre. Mas ele foi jogado e todo aquele reino, todos os países que pertenciam àquele reino se converteram ao Senhor. O rei foi o primeiro, e depois todos se converteram ao Senhor Jesus. Amém? Ao Deus de Israel, se converteram a Ele. Então, queridos e queridas, Deus faz assim. E Raabe, com esse espírito dela de conquista, de vencedora, amém? Ela se casou, sabe com quem? Com o príncipe de Israel. Aquela mulher que era desonrada, desprezada, se casa com um príncipe chamado Salmão. Amém? Ela casou com um príncipe de Israel, um líder da tribo de Israel. Da tribo de qual? Judá. Amém? Porque Raabe é tataravó do Davi. Amém? Ela era tataravó de Davi. Então, meus amados, é assim que Deus faz. É assim. Uma mulher que era desonrada, desprezada naquela cidade, vivia uma vida, sendo desonrada, desprezada até pela família. Deus a usa para libertar a família dela, a usa para casar com um príncipe, que naquela época os homens só se casavam com uma mulher virgem. Amém? Olha o milagre de Deus. E Raabe se casa com um príncipe, com certeza. Um dos dois espias era o Salmão, porque não fala quem que eram os espias. Isso aí eu conjecturando. Mas com certeza um dos dois espias era o Salmão. E ficou conhecendo ela, se apaixonou pela Raabe. Amém? E Deus usou aquela mulher para libertar o povo de Israel, para eles vencer aquela batalha. Deu toda a estratégia para os espias, como eles deveriam fazer e como que estava o povo. Amém? Qual que era o pensamento daquele povo? Ela fez igual, eu esqueci o nome dos agentes secretos lá de Israel, mas fez igualzinho a eles. Amém? Deu toda a estratégia para os espias. E meus amados, e Raabe tem mais uma. Ela faz parte dos heróis da fé. Amém? Ela faz parte dos heróis da fé. Ela não temeu, porque ali ela arriscou a própria vida dela. Porque se o rei descobre aqueles espias, já eram os espias e Raabe. Amém? E toda a família dela. Então, meus amados, ela deu a própria vida dela para salvar um povo que ela nem conhecia. Passou a servir o Deus que ela não conhecia.
e se tornou uma serva do Deus vivo. Amém? Então, assim, Deus se agradou da Raabe. Então, meus amados, muitas vezes nós estamos em situações, em problemas que a gente acha que não tem solução. Muitas vezes nós humanamente não podemos fazer nada, porque o homem não age como Deus, com justiça como Deus. A injustiça na terra é grande, é por isso que o nosso Senhor está voltando, porque não há justiça na terra. O que é certo se tornou errado, está escrito isso na Bíblia. O que é errado se tornou certo. Então o mundo hoje é dessa maneira. O que é certo se tornou errado. O que é errado se tornou certo. Amém? Você não vê aí o nosso presidente autorizando, né, as pessoas roubarem? Então, meus amados, o que é certo se tornou errado. O que é errado se tornou certo. O homem, como diz na Bíblia, todos sejam pecadores. Só Deus é santo. Só Deus é santo. Só Jesus veio nessa terra e não pecou. Só Ele. Nem antes e nem depois existiu um homem nessa terra que nunca pecou. Amém? Daniel, igual eu falei ontem, né? A Bíblia não cita pecado dele, mas com certeza algum pecadinho ele cometeu. Amém? Mas que não foi pecado assim relevante para Deus falar. Mas a Bíblia não cita nenhum pecado de Daniel. É o único. Depois de Jesus, é o único que a Bíblia não cita pecado nenhum. Amém? Então, assim, a gente não sabe, né? Você pecou, você não pecou, mas que era um homem santo, que era um homem honrado, isso aí com certeza. Amém? Inteligente, sábio. Porque a sabedoria vem de onde? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós não tememos a Deus, nós não temos sabedoria. Pode ter astúcia, pode ter maldade, mas sabedoria não. Sabedoria dada só àqueles que têm o temor do Senhor. Inteligência é diferente de sabedoria. Amém? Inteligência é diferente. Sabedoria é diferente. O homem sábio, ele sabe adorar a Deus, sabe conduzir sua vida na presença de Deus. Errar, todos nós erramos, e muito, não é pouco não. Davi errou muito, nós erramos muito, mas nós voltamos atrás, nos arrependemos, amém? E não cometemos mais aquele pecado. Esse é o temor do Senhor. É isso que Davi tinha. É isso que Deus amava no Davi, é não cometer um pecado duas vezes. Se arrepender daquilo e não fazer mais, porque o arrependimento é você não fazer nunca mais. Nunca mais. Esse é o arrependimento. Agora você peca hoje, peca amanhã, peca depois da manhã e vai assim. Então, meus amados, isso não é arrependimento. Muitas vezes a pessoa comete um pecado, aí à noite, quando deita no travesseiro, fica lembrando aqui, gente, eu fiz isso.
Como que eu fiz isso e tal? Nossa, para que eu fui fazer isso? Eu vou para o inferno. No outro dia, está fazendo a mesma coisa. Amém? Isso é remorso, foi o que Judas teve. Arrependimento foi o que Pedro teve, que Davi teve. Amém? Que Pedro nunca mais negou Jesus. Isso é arrependimento. Agora Judas teve remorso. Ah, para que eu fui vender o Senhor? Olha o que está acontecendo agora com ele. Amém? E a única pessoa que Jesus chama de amigo na Bíblia, que sai da boca de Jesus, não é os outros falando não, porque João falava, ele mesmo falava, que ele era o discípulo amado, ele próprio. As pessoas falavam que Lázaro era amigo de Jesus. Mas Jesus nunca falou isso. Amém? A única pessoa de todo o Novo Testamento, de toda a Bíblia do Novo Testamento que Jesus chama de amigo é Judas. Ele fala com ele: amigo, com um beijo traístes o Filho do Homem. Com um beijo. Amém, amados? Como se fosse amigo mesmo de Jesus. O sinal para entregar Jesus era um beijo. Amém? Com um beijo, traz seus filhos do homem. Chama de amigo. Então, meus amados, é assim o ser humano. Te beija como se fosse amigo, mas te trai. Amém? Te trai. Porque o inimigo, está escrito na Bíblia, porque o inimigo, ele não tem como te trair. Porque não sabe nada de você. Agora o amigo não. O amigo sabe tudo de você. É tanto que Judas sabia tudo, onde Jesus ia, onde ele dormia, tudo que ele fazia, porque ele andava com Jesus. E por isso que ele foi lá se oferecer, para trair o Senhor. Onde que chega o ser humano, vivendo com Deus, dormindo no mesmo lugar, comendo no mesmo lugar. E outra coisa, Jesus, na hora da ceia, fala assim: aquele que meteu o pão no meu prato e molhar e comer, esse é o traidor. Meus amados, para uma pessoa ficar enfiando pão no seu prato de sopa, né? Com certeza é um caldo, uma sopa, não sei o que é que você estava comendo. Aquele que molhar o pão no meu prato e comer, esse é o traidor. Para você ficar molhando pão no prato da pessoa e comendo, você tem que ter muita intimidade com a pessoa. Amém? Ou é marido e mulher, ou é pai e filho, né? Mãe e filho, eu não sei. É uma pessoa muito íntima. Talvez você não deixe nem seu pai e sua mãe fazer isso. Amém? A esposa e o marido já é diferente, né? Os dois têm uma intimidade maior, porque os dois são uma só carne. Amém? Por isso que eles têm uma intimidade maior que pai e mãe. Então, queridos, o que acontece? Uma pessoa para estar fazendo isso, ela tem que ter muita amizade com você. Mas muita mesmo, não é pouquinha não. Por isso que Jesus o chamou de amigo. Amigo, com um beijo, traz o Filho do Homem. Amém, amados e amadas? Façamos, amados, como Raabe. Amém? Busque a Deus. Faça a coisa certa. Amém? Mesmo que você estiver no lugar errado, fazendo a coisa errada, se arrependa como ela
e faça a coisa certa. Porque quando ela viu aquela oportunidade de mudar a vida dela, ela não perdeu a oportunidade. Ela mudou. Faça o mesmo. Amém? Que Jesus abençoe vocês e vamos orar. Amém? Para que Deus nos dê sabedoria, nos dê santidade, e nós possamos sair do pecado e viver uma vida vitoriosa com Ele. Que nós venhamos construir um futuro com Deus. Amém? Um futuro de vitória, de conquista. Amém, amados? Então, vamos buscar o Senhor em todo o tempo. Amém? E vamos andar em santidade. Porque o segredo de estar com Deus, de Deus estar conosco, é a santidade. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo não habita no pecado. Se nós estivermos numa condição de pecado, o Espírito Santo não habita em nós. Amém? Pai, Tu és poderoso, Senhor. Talvez, Senhor, nós perdemos a esperança. Já achamos que não tem mais jeito, Pai. Mas o Senhor é dono do tempo. O Senhor é dono do futuro. O Senhor é dono de todas as coisas, Pai. Talvez nós temos passado por momentos tenebrosos, andado no vale da sombra da morte, dentro de um poço como José, dentro da cova dos leões como Daniel, Senhor. Mas o Senhor, meu Deus, é Deus poderoso. O Senhor pode todas as coisas, meu Pai. Ó Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és santo, poderoso. O Senhor pode todas as coisas, Pai. Ó meu Deus, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor guarde os nossos caminhos, que o Senhor nos faça andar em pastos verdejantes, Pai. Refrigera a nossa alma, Senhor. Guia-nos pela vereda da justiça, por amor do Teu nome. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, Senhor, como está no Salmo 23, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. O Senhor, Pai, pelejou contra aquela cidade, meu Deus. Mas o Senhor livrou a Raabe, livrou a família dela, por causa dela. E o Senhor, Pai, deu a vitória para Raabe, Senhor. O Senhor fez o sobrenatural na vida daquela mulher. E a vida daquela mulher foi totalmente transformada, Senhor. Se tornou, Senhor, uma mulher honrada, uma mulher santa, uma mulher que andava na Tua presença, Senhor. Meu Deus, como o Senhor fez com a Maria Madalena, Pai. O Senhor é poderoso para fazer o sobrenatural nas nossas vidas, Pai. E de todo aquele e de toda aquela que está prisioneira, que está, Senhor, nas trevas, que está no vale da sombra da morte. Que o Senhor venha livrá-los, venha trazer a luz, Pai. Que o Senhor venha quebrar as algemas, os grilhões, as cadeias, como o Senhor fez com Pedro, Pai, que estava numa prisão, guardado por 16 soldados, Pai. Cada um deitado um do lado do outro, do lado de Pedro. Todas as portas com 2 guardas por dentro, 2 por fora. E o Senhor o libertou, Pai. O Senhor tirou ele dali. Que o Senhor, da mesma forma, venha fazer, Senhor, na vida desses que estão encarcerados, Pai. Que o mal se levantou contra eles, Senhor. Que a Tua bondade, a Tua misericórdia venha sobre essas vidas, Senhor. Que o Senhor venha libertar os cativos, os prisioneiros de Satanás, Senhor. Exarará serê, quererê, manoxaralala serê. Lele serê, quererê, manoxaralala serê, lele. Lala serê, quererê, manoxaralala serê. Lala serê, quererê, lele.
Lele, serê, sererê, 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 sererê. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Mesmo que se levante todo o inferno, Pai. Que se levante todas as trevas, Pai. Tu és a luz, Pai. Tu és a luz. É o Senhor que nos ilumina. E que o Senhor venha hoje, Pai, em nome de Jesus, libertar todos os cativos, Pai. Todos aqueles que estão presos nas garras do mal, nas garras de Satanás, seus anjos e seus demônios, Pai. Seus principados e potestades, suas hostes celestiais do mal. Lança todos no abismo, Pai, no fogo eterno, Senhor. Oxaralá, serei, quererê, manox, xaralalá, lelê, serê, sererê, sererê. Quebra essas algemas, Pai. Quebra esses grilhões, essas cadeias, Pai. E liberta, Senhor, todos aqueles que têm sofrido na mão dos servos de Satanás, Pai. Dos malignos, Pai. Liberta-os em nome de Jesus, meu Deus. Que o fogo consumidor do Senhor venha, Senhor, destruir todo o mal, Pai. Destruir todo o mal. Porque o Senhor é juiz e fogo consumidor, Pai. E que o Senhor venha queimar todo esse mal, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Manda fogo, Senhor. Manda fogo do céu, Senhor, para queimar o mal. Em nome de Jesus, Pai. Louvado seja o teu nome. Maravilhoso é o Senhor, meu Deus. Guia-nos, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E agora vamos orar o Salmo 91. Eu já falei com vocês, aqui é oração em palavra, amém? Oração em palavra. Pai, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste-ar com suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois dissestes: o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Glória a Deus! Amados e amadas, não deixe de dar seu like, compartilhe com todos os seus amigos e amigas, se inscreva nesse canal para que você receba orações todos os dias, tá vendo? A gente ora o tempo todo, nós estamos aí buscando ao Senhor, orando, amém? E Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a sua história, Deus vai te transformar. Amém? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele vai te libertar. Essa prisão não vai durar. Essa prisão vai cair como os muros de Jericó. Amém? E você vai ser liberta.
Vocês vão ser libertos no nome de Jesus. Amém? Porque eu creio no nosso Deus. E Ele é poderoso para nos livrar. Amém? Amo vocês de todo o coração. Amém? Amo muito vocês. E Deus vai te dar vitória. Porque vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? E agora aqueles que não receberam o Senhor como Senhor e Salvador, e aqueles que saíram dos caminhos do Senhor, coloca a sua mão no coração ou na sua cabeça e vamos orar. Amém? Vamos orar. Porque nós estamos precisando de muita oração, não é pouca não. Porque as trevas estão aí e nós rebatemos as trevas com a luz e com a oração. Amém? Então, coloca sua mão no coração, na sua cabeça e vamos orar. Pai, me perdoa, Senhor, porque eu saí dos teus caminhos. Me perdoa porque eu voltei revolvendo no lodo, na lama e no lamaçal. Me perdoa, Senhor, porque eu saí da tua rocha. Mas eu quero voltar. Eu quero estar firme na tua rocha. Quero estar firme com o Senhor, Pai. Quero ser liberto, Pai. Quero ser liberta. Entra no meu coração e faz dele a sua morada. Escreve meu nome no livro da vida para que eu tenha vida e vida em abundância. Que eu venha andar, Senhor, nos teus caminhos, Pai. Sem vacilar, Senhor. Que eu volte para os teus caminhos, Senhor, e nunca mais saia. Escreve meu nome no livro da vida para que eu volte a ter vida. E eu quero voltar a andar nos caminhos estreitos, que são difíceis de acertar, mas é o caminho que leva para a salvação. Amém? E que eu possa estar com o Senhor até a consumação dos séculos dos séculos. Amém? E agora, aqueles que ainda não receberam o Senhor como Senhor e Salvador. Senhor Jesus, eu ouvi essa palavra. Eu vi o que o Senhor fez na vida da Raabe, Pai. O Senhor deu para ela um novo futuro, uma nova vida. O Senhor deu para ela uma vida transbordante, Pai. E eu quero isso para mim. Que o Senhor entre no meu coração, Pai. E faça dele a sua morada. Escreve meu nome no livro da vida para que eu tenha vida e vida em abundância. E eu te recebo agora, Senhor. Como o meu único e suficiente Salvador. Entrego minha vida ao Senhor como a Raabe deixou os deuses dela, entregou a vida para o Senhor, Pai. Eu também entrego. E que o Senhor venha transformar minha vida. Que eu venha andar nos caminhos estreitos e difíceis de acertar. Mas é o caminho que leva para a salvação. Obrigado, Senhor. Quero estar com o Senhor até a consumação dos séculos dos séculos. Amém? Amém, amados e amadas. Vamos deixar aí seu like. Compartilha com todos os amigos e amigas. Se inscreva no canal para receber orações. E se você quer transbordar, meus amados, quer ter uma vida transbordante, faça parte desse canal. Ajude esse canal, colabore com esse canal. E você vai ver como que Deus transborda na vida das pessoas que plantam as boas sementes. Amém? E que Jesus está aí na descrição do vídeo, como você pode nos ajudar. Amém? E você vai transbordar 100 por 1. Amém, amados e amadas? E nós, amanhã, às 7h07, estaremos aqui novamente com essa palavra de vida vitoriosa, com uma palavra de transformação na vida com Deus. Amém? Então, esteja aqui para que você, minha amada, meu amado, sejam conquistadores, sejam pessoas vitoriosas,
para vencer o mal, vencer as lutas e batalhar. Amém? 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, como a Raabe não foi atingida. Amém? Paz, prosperidade, saúde e amor em nome de Jesus. Um beijo. Amém? Que Jesus te abençoe e eu creio que Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida. Amém?